vamos começar no capítulo 31 de Números, lembrando sempre que eu estou usando a tradução da nova edição da CNBB, né, que é a tradução oficial para o Brasil e a utilizada nos nossos textos litúrgicos. O Senhor falou a Moisés, sempre início de capítulo, sempre essa colocação, né? O Senhor falou a Moisés, para reafirmar o código. Executa a vingança dos israelitas contra os madianitas. Depois será recolhido junto a teu povo. Moisés falou então ao povo, armai homens dentre vós para a guerra, a fim de atacar os madianitas e executar contra eles a vingança do Senhor. Enviareis para a guerra 1000 homens de cada uma das tribos de Israel. Então Moisés sabe que Deus virou para ele e falou, ó, você vai lá, manda o povo atacar os madianitas e depois disso você vai morrer, você vai ser recolhido pro seu povo, ou seja, você vai morrer e aí esse povo vai entrar na Terra Prometida. Só que antes de entrar na Terra Prometida, nós vamos resolver uma treta aqui. Isso aí não vai sair impune, não. E aí Moisés pega 1000 de cada uma das tribos, ou seja, ele vai com um exército de 12.000. Pessoal, toda a história que nós vamos ver daqui pra frente é uma fanfic. O autor desta luta contra os madianitas inventou essa história. Como assim? O que está acontecendo? Peraí, a Bíblia está mentindo? Você sabe que tem trechos da Bíblia que são literários. E esse é o caso. E eu explico isso para vocês. Vou só pegar minha colinha. O autor, ele pegou uma tradição que a gente vai ver outras vezes na Bíblia, que é chamado o Dia de Madian. Então, durante o dia de Madian, os madianitas foram derrotados. Mas por quem? Por Gedeão. Gedeão é um personagem do livro de Juízes. Então, vai ter guerra com os madianitas lá em Juízes, e não agora. E esse dia de Madian vai ser cantado na Sagrada Escritura. A gente vai ter o dia de Madian sendo citado por Isaías, lá no capítulo 9, versículo 3, e no Salmo 83. Então, o que o autor faz? Ele pega essa tradição do dia de Madian e cria uma versão mais idealizada dela, sem os erros de Gedeão, e projeta para Moisés no passado. Então, ele quer contar uma guerra contra os madianitas que aconteceu antes da guerra contra os madianitas. Então, ele cria ali uma fanfic, né, do dia de Madian e projeta para os dias de Moisés. Ou seja, tudo que nós vamos ler daqui para frente, nesse capítulo, depois no capítulo 34 volta a numeração, aí volta a ser sério, é uma fanfic de um autor sacerdotal que queria colocar uma mensagem baseada no texto que ele fez até aqui. Ele veio passando o texto, ele leu tudo que a gente leu até agora, até o capítulo 30, e ele falou, tá faltando um ajustar de contas aqui. E aí ele cria uma fanfic para passar a mensagem do ajuste de conta que ele quer. E nós vamos ver quando a gente terminar aqui que mensagem que ele quis passar. E aí, fazendo isso, ele volta para a numeração normal e a gente volta para a divisão de terra e para as coisas normais. Então, essa batalha, ela, como eu disse, não aconteceu. O massacre dela, o sangue dela que nós vamos ver, não aconteceu, tá? E é isso. Alguns autores vão dizer que não, aconteceu sim, mas é uma minoria, tá? A maioria dos autores já concordam que isso aqui é fanfic. Mas alguns autores tentando defender vai falar, não, aconteceu sim, mas não foram todos os madianitas que foram destruídos. Foram só alguns, outros fugiram, reedificaram suas cidades e é por isso que eles vão aparecer poderosos de novo no livro de Juízes. Porque no livro de Juízes nós vamos ver eles aparecendo totalmente poderosos, como se nunca tivessem perdido a guerra. Então, peraí. E aí alguns autores tentam fazer um malabarismo aí. Mas vamos seguir a nossa fanfic aqui. Foram assim recrutados, dentre os milhares de Israel, 1000 homens de cada tribo. Isto é, 12.000 homens preparados para o combate. Moisés enviou para o combate esses 1000 homens de cada tribo com Finéias, filho do sacerdote Eleazar, que levava consigo os objetos sagrados e as trombetas de alarme. Então, ou seja, o autor viu o zelo de Finéias e mandou Finéias liderando a batalha. Para a gente ver o tanto que é fanfic. Levita não vai para a batalha. O Finéias não é general. Quem deveria comandar as tropas era Josué. Mas Josué não é citado aqui ainda. Então, beleza, vai lá essas 1000 tropas com Finéias. Vamos ver o que eles vão fazer para a gente ver a mensagem, né? Travaram combate contra Madian, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés, e mataram todos os varões. Além dos outros que tombaram, mataram os reis de Madian, Evi, Resem, Sur, Ur e Rebe, 5 reis de Madian. Ou seja, eles vão tomar essas 5 cidades madianitas ali, né? E vão destruir as cidades. Eles não vão ficar com as cidades para eles, porque eles vão voltar para a Terra Prometida, né? E aí, olha que interessante. Também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Então nós vemos Balaão aqui em Madian, porque Balaão estava em Moabe. Balaão mora em Moabe, mas nós vemos convenientemente Balaão aqui em Madian. E aí o Balaão, que ainda não tinha feito nada errado pelo que está escrito na Sagrada Escritura, é atribuído a ele o envio das mulheres madianitas.
Porque quando a gente leu aqui a prostituição com as mulheres madianitas, em momento nenhum citou o Balaão. Volta aqui, ó, no 25. Israel se assentou em Setim e o povo começou a prostituir-se com as mulheres moabitas. Elas convidavam o povo para o sacrifício a seus deuses e o povo comia e se prostrava diante deles. Israel aderiu a Baal-Fegor e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Aí mais pra frente, ora, um israelita trouxe para junto seus irmãos, à vista de Moisés e de toda a comunidade dos israelitas que estavam chorando à entrada da tenda do encontro, uma mulher madianita. Então, a Cosbi, né, que é essa mulher madianita, é que vai atrair essa raiva. Não tem falando que foi Balaão, mas depois nós vamos ver aqui sendo atribuído a Balaão. Foi Balaão mesmo? Balaão estava em Madian mesmo? Balaão mandou a Cosbi seduzir o povo? Não fica claro. O importante é, para os nossos autores daqui para frente, isso é fato. Os nossos autores daqui para frente não consideram isso aqui fanfic. Eles consideram isso fato, porque a fanfic foi depois que a gente, com estudos posteriores, que descobriu que esse texto aqui não está certo. Como isso faz parte da Torá, isso era sagrado para os nossos autores. E quando Isaías, São Paulo e São João Apóstolo vão falar em Apocalipse, nas cartas paulinas, nos textos de Isaías, eles tratam como uma verdade. Balaão é o responsável pela prostituição de Israel com as madianitas, certo? Então, Balaão roda aqui na brincadeira exatamente por causa disso. Também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Os israelitas levaram cativas as mulheres e as crianças dos madianitas e saquearam todos os animais, todo o seu gado e todos os seus bens. Eles entraram e mataram tudo, destruíram tudo, roubaram tudo. Pegaram todas as mulheres e as crianças para eles, certo? Porque aí você pode, né, ter ali as suas concubinas, suas escravas sexuais, sei lá, né? As crianças podem ser escravos de guerra, então eles pegam isso tudo. Vocês vão ver mais pra frente que Deus não vai gostar da brincadeira, mas vamos lá. Os israelitas levaram cativas e incendiaram todas as cidades em que habitavam e todos os seus acampamentos. Levaram todos os despojos e tudo que era presa, tanto as pessoas como os animais. E levaram os prisioneiros, a presa e os despojos a Moisés, ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade de Israel para o acampamento nas planícies do Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Ou seja, eles tinham descido para Madian, eles voltam rumo ao norte para voltar para Moabe, porque era lá que Moisés estava, esperando esses 12 mil voltar. E eles voltam com esse monte de escravo, de dinheiro, de ouro e de coisa. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os chefes da comunidade, ou seja, o Sinédrio, os 70 anciãos, né, saíram ao encontro deles fora do acampamento. Por que fora do acampamento? Porque quem vai pra guerra fica impuro. Por que quem vai pra guerra fica impuro? Porque tocar no morto não deixa impuro? Quando eu enfio a espada no sujeito, esse sujeito agora tá morto, eu toquei nele. Então quem vai pra guerra tem que se purificar antes de entrar no acampamento. Então eles vão até o lado de fora para recebê-los. Moisés, porém, enfureceu-se contra os oficiais da força de batalha, os chefes de 1000 e de 100 que retornaram do campo de batalha. E disse-lhes Moisés, por que deixastes vivas todas as mulheres? Foram elas que, instigadas por Balaão, no caso de Fegó, levaram os israelitas a serem infiéis ao Senhor, causando o flagelo na comunidade do Senhor. É a primeira vez que a gente vê a culpa sendo atribuída a Balaão. É a primeira vez que a gente vê literalmente aqui a culpa sendo atribuída a Balaão. E aí Moisés ficou bolado. Por que vocês estão trazendo mulher e criança para ser escravo? O que vocês estão querendo? Estão querendo deitar com essas mulheres de novo? Estão querendo se misturar com essa cultura de novo? Vão repetir a treta? Matai, portanto, todos os meninos, bem como todas as mulheres que já conheceram algum homem deitando-se com ele. Toda menina, porém, que não conheceu o homem deitando-se com ele, conservai-a viva para vós. Então o que Moisés virou e falou? Vocês não vão ter escravo. Essas mães de família, essas mulheres que já tiveram marido, as mulheres casadas, mata tudo. Elas não vão ficar para escravas. Mata. Os meninos, mata. As meninas, uma vez que são virgens, a gente pode aculturar. A gente pode trazer para dentro da nossa cultura e vocês podem desposá-las, casar com elas. E elas podem virar esposas de vocês e a gente vai assimilá-las como povo. Mas as mulheres casadas, que já têm uma cultura, que podem seduzi-los, e os meninos, que são o sangue de Madian e não o sangue de Israel, mata todo mundo. Nossa, que horror, Moisés mandou matar. Daqui pra frente a gente vai ver essa coisa de passar a fio da espada, porque Israel considera o fazer escravo como abominável. Israel considera o misturar as culturas como um risco de cair na idolatria. Então Israel prefere matar todos do que ficar escravizando gente, mantendo gente ali. Ah, não, mas é porque Jesus ensinou a amar e acolher o inimigo e os passarinhos, então eles não deviam matar. Gente, eles estão dominando território. É guerra. E diante da guerra, parece mais ético a Israel matar todo mundo do que fazer escravo, do que pôr o povo para servir para a vida inteira. Eu te pergunto, você prefere morrer ou ser feito de escravo o resto da vida? Então,
Então Israel achava mais justo matar. Essas mortes aqui aconteceram? Não, eu já disse pra vocês que é fanfic esse capítulo. Mas nós vamos ver morte aqui pra frente. Josué vai passar muita gente a fio de espada. E entendam que esse é o espírito aqui da escritura. É melhor matar do que escravizar e fazer intercâmbio cultural. E acabar caindo em idolatria. Acabar absorvendo elementos pagãos. E a gente vê que mesmo com esse cuidado, acabaram absorvendo uma coisa ou outra. E a gente vai ver várias vezes isso. Mas vamos lá. Matai todas as mulheres, papapá, e vós acampai fora do acampamento durante 7 dias. Quem de vós matou alguém ou tocou no morto, deve purificar-se ao 3º e ao 7º dia, tanto vós como os vossos prisioneiros. Purificai também todas as vestes, artefatos de couro, tecidos de pelo de cabra e objetos de madeira. E o sacerdote Eleazar disse então aos soldados que tinham participado do combate: este é o preceito da lei do Senhor, que o Senhor ordenou a Moisés. O ouro, a prata, o ferro, o estanho e o chumbo, tudo que suporta o fogo, deveis passá-lo pelo fogo e ficará puro, mas será purificado também com água lustral. E tudo que não suporta o fogo, vós o fareis passar pela água. No 7º dia lavareis vossas vestes e ficareis puros. Depois disso, podereis entrar no acampamento. Então, vai purificar ali pela água e pelo fogo, faz as purificações, tal como a gente viu tudo no Levítico, essas explicações de como é que faz as purificações, o que é impuro, pá. Eles fazem toda a purificação, mas a gente vê que eles estão cheios de saque. Eles estão com ouro, eles estão com metais, eles estão com joias. Por que eles estão com isso tudo? Aí vem a curiosidade. Madian tinha um costume que os persas tinham e que posteriormente, alguns séculos depois, os turcos mantiveram, que é o costume de vestir as melhores roupas para ir para a guerra e ir enfeitado com joias para a guerra, porque é uma ocasião célebre, é a hora de mostrar o seu poder, a sua riqueza, a sua ostentação, como você é soberano para os seus inimigos. Então, os madianitas estavam todos cheios de joias. Porque eles foram derrotados, o que aconteceu? A galera pilhou tudo. O Senhor disse a Moisés, com o sacerdote Eleazar e todos os chefes da comunidade: faz um levantamento de toda a presa que foi tomada, tanto pessoas como animais, e reparte a presa pela metade entre os combatentes que foram à guerra e o resto da comunidade. Dos combatentes que foram à guerra, separarás para o Senhor um tributo por 500, tanto das pessoas como dos bois, jumentos ou ovelhas. Tu tomarás da metade que cabe a eles e o entregarás ao sacerdote Eleazar como tributo para o Senhor. Da metade que cabe aos israelitas, tomará 1 por 50, tanto das pessoas como dos bois, jumentos, ovelhas e animais de qualquer espécie, e o entregarás aos levitas encarregados do serviço da morada do Senhor. Então o que Deus está dizendo aqui? Na antiguidade, ser soldado, que dizia que você recebia um salário do exército, soldo, aí você é soldado, né? Você recebia ali um salário do exército, mas você tinha acesso ao saque. Você podia ficar com as coisas que você saqueia durante a guerra. Então, nesse sentido, um militar, ele acabava ficando rico, porque ele ficava com o que ele saqueou. Ele tinha, né, acesso a saques ali. Com o tempo, alguns líderes vão organizando isso. Falando, não pode ficar com o saque não. O saque vai todo pro imperador, né? Roma, por exemplo, vai fazer muito isso, né? Aqui a gente vê Deus meio que fazendo de uma forma justa. Olha, quem ganhou a batalha não foram vocês, fui eu. Se eu tirasse minha mão ali, aqueles 12 mil tinham morrido. Então, o que eu quero? Que vocês dividem, metade fica para esses 12 mil, vocês vão ficar bem ricos depois disso, né? A outra metade distribui entre o povo que não combateu, mas faz parte do povo. E tira um tantinho da parte dos soldados e oferece como primícias para Deus, e tira uma parte do que é do povo e oferece como dízimo para os levitas. Então, todo mundo ficou feliz, ficou dividido aqui para todo mundo. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés. A presa que sobrou do saque feito pelas tropas combatentes foi de 675 mil ovelhas, 72 mil cabeças de gado, 61 mil jumentos e um total de 32 mil pessoas, mulheres que não conheceram varão. A metade, ou seja, a parte que coube aos que saíram à guerra, somou um total de 337.500 ovelhas, sendo 675 ovelhas o tributo para o Senhor, 36 mil cabeças de gado, sendo 72 mil o tributo para o Senhor, 30.500 jumentos, sendo 61 jumentos o tributo para o Senhor, 16 mil pessoas, sendo 32 pessoas o tributo para o Senhor. Moisés entregou a Eleazar o tributo, que é a oferta separada para o Senhor, conforme o Senhor lhe havia ordenado, da metade destinada aos outros israelitas, repartida por Moisés, da metade destinada aos combatentes, portanto, a metade destinada à comunidade, somando 337.500 ovelhas, 36 mil cabeças de gado, 30.500 jumentos, 16 mil pessoas. Dessa metade destinada aos israelitas, Moisés cobrou 1 por 50, tanto de pessoas como de animais, e entregou os levitas encarregados do serviço da morada do Senhor, como o Senhor lhe havia ordenado. Então, viu que é uns números meio absurdo? Tudo fanfic.
tudo fanfic. É só porque o seguinte está sendo apresentado aqui. Em primeiro lugar, quem ganha a guerra é Deus. Então você tem que tirar as primícias dos saques e entregar para Deus. Essa é a primeira coisa que eu queria deixar claro, porque quem ganha a guerra é Deus. Por outro lado, ele está mostrando aqui para a gente como é grave o escândalo. Mais grave do que pecar. E aí vamos explicar o que é escândalo. Tem gente que acha que escândalo é só deixar o outro vai imitar, fazer graça e não tem garganta para isso. Tem gente que fica passada, chocada, nossa, escandalizei. Não, não é escandalizar. Escândalo, escandalon do grego, é pedra de tropeço. O que é escandalizar um pequenino? É levá-lo a pecar. Então, se você descobre que um padre, sei lá, pegou a mulher de Samuel e você fica, você não está escandalizado, você está chocado, decepcionado. Agora, se ao ver o pecado daquele padre, você vira e fala, realmente essa igreja não vale nada, eu vou sair dessa igreja. Agora você foi escandalizado. Você pecou por causa do pecado do padre. O padre te escandalizou. Então o sujeito, quando ele peca, ele merece uma punição, mas quando ele faz o outro pecar, a punição dele é gravíssima. Ele está condenando uma alma por meio das ações dele. E o próprio Jesus disse, ai de vós que escandalizaram um desses pequeninos, seria melhor que fosse amarrada uma pedra de moinha no seu pescoço e fosse lançada nas águas. Então quem escandaliza o outro, ou seja, quem leva o outro a pecar, ele comete um pecado gravíssimo, muito pior do que cometer o pecado. Ou seja, pior do que matar é levar alguém a matar. Pior do que oferecer um sacrifício para um ídolo é levar alguém a oferecer um sacrifício para um ídolo. Entendeu? Então é muito mais pesado isso. E é isso que o autor quer deixar claro aqui. E é por isso que os madianitas passam a ser vistos como inimigos e são passados a fio da espada. Por quê? Porque pior do que serem pagãos, serem idólatras, prostituírem-se, é levar Israel a fazer isso. Essa é a mensagem que o autor dessa fanfic quis passar pra gente.